Iniciando mais um podcast Se Liga na Vida, hoje vamos estar falando de histórias de superação. E olha, gente, essa história eu tenho certeza que vai te surpreender. É ou não é, Mateusão? É isso mesmo. Boa tarde, gente. Boa tarde não, já falei errado, né? Não, tem problema não. É bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Só pra gente começar bem. Aí só me fala o seguinte, mais uma dúvida. Você vai me perguntando algumas coisas, né? Aí eu vou sempre te responder melhor. Essa distância tá boa? É só isso que eu preciso te... Perfeito, Mateusão. Eu falo tá um pouquinho alto. Excelente, cara. Olha pra você ver. Um Dá até um alô pra galera aí de casa. Alô. Aí, ó. Tá perfeito. Você aí, gente, que quer ouvir uma história inspiradora, que Deus é capaz de fazer milagres. É isso mesmo. A história do Mateusão vai estar contando pra vocês a maneira que o Mateus conseguiu lidar com uma das situações mais difíceis que envolve essa parte aí cerebral, né, Mateus? Conta pra gente um pouquinho, mesmo. cara. Prazer, gente. Meu nome é Matheus, eu tenho 25 anos, primeiramente, né? Eu sou advogado também, tô com 25 anos, então já fiz advocacia também. Sou também advogado, não atuo muito na advocacia, mas sou advogado também. Só começando um pouquinho, hoje eu trabalho com algumas empresas diferentes, né? Tô em Contagem aí há mais ou menos 6 anos, mais ou menos na área de brinquedos. Então trabalho com brinquedos, chama Fly Brinquedos, muitas pessoas já devem ter visto também. Além de trabalhar também em empresas de família, como uma autoescola aqui em Contagem, Autoescola Opção Certa, e uma área também de casamento, festa de 15 anos, chama Espaço Verde Esmeraldas, para quem nunca ouviu falar. Então Que doideira, também trabalhamos Mateus. nessa área. E já adiantando também, que estou com uma nova empresa também nesse ano de 2025, que é a Máquina de Sanduíches do Uai, que a gente leva aí alguns hambúrgueres, McDonald's, algumas coisas para as festas também. Rapaz, pode trazer um pra mim na próxima, hein? Então é só resumindo um pouquinho, trabalho com algumas coisas. Então hoje eu tô mais na área empreendedora mesmo, aí na área de Contagem. Então já tem um tempinho aí, trabalhando com várias coisas aí, principalmente final de semana, todos os dias de semana. Então começando, só para vocês saberem um pouquinho o que eu faço, né? Mas só contando um pouquinho, a minha vida aí teve uma mudança muito grande no ano passado. Eu tenho 25 anos, mas mesmo com 25 anos aí, a gente teve algo bem diferente na vida, né? Foi até falando uma data, né? Foi dia 6/6/2024, então a gente tem quase um ano aí que aconteceu isso, né? Eu estava trabalhando em uma das minhas empresas, dia de semana, uma segunda, terça-feira, se eu não me engano. Um dia comum, né, Matheus? Um dia comum, trabalhamos, estava trabalhando até um pouco na área ali da advocacia mesmo de manhã, e por volta de 11 da manhã eu estava conversando como se eu estivesse conversando com você aqui agora, e eu desmaiei, né? E aí eu caí pra frente, de uma vez só. Eu desmaiei, caí pra frente, eu tive uma convulsão, né? Depois eu descobri um pouquinho, mas no início eu tive uma convulsão, nunca tinha tido isso na vida, cara, nunca tinha tido. Então eu tive uma convulsão ali, por volta ali mais ou menos de meia hora, então foi 11 da manhã, então assim... E tinha alguém em casa lá ou não? Eu tava algo da empresa, então eu tava perto de casa, né? E foi um susto, né? Um susto ali que a gente não sabe o porquê isso aconteceu, como isso aconteceu. E então por volta de meia hora eu perdi um pouco até de entender as coisas, né? Então eu não sabia quem era quem, né? Eu não tenho uma lembrança sobre isso, mas as pessoas que estavam ali por perto sabem que eu não sabia às vezes o seu nome, não sabia quem era você, onde eu estava. Então ali por volta de 30 minutos mais ou menos eu tive essa convulsão. Foi algo muito assustador, primeiramente, né? Então foi algo, eu não estava acostumado, eu sempre fui Teve algum flash que depois você lembrou caindo? Eu tive caindo, deu aquele não. apagão? Eu tive um flash, na verdade, eu senti algo, é até difícil de explicar, né? A gente sente algo estranho e desmaia, né? É difícil até explicar isso. Mas eu por volta de mais ou menos uns 20 minutos, meia hora, que eu tenho uma lembrança já, mas o que as pessoas que estavam ali me contam é que eu não sabia quem era quem, então as pessoas ficaram até desesperadas um pouco naquele momento, né? Então por isso que a gente descobriu, foi uma convulsão. Então assim, mas com alguns minutos, por volta ali mais ou menos de 20 minutos, meia hora, retornei, um respiro melhor, entendi um pouco o que estava acontecendo, não sabia direito o que era aquilo, né? Mas eu tinha passado ali por aquela convulsão, enfim, e fui para o hospital naquele momento, mas foi algo bem assustador, né? Com 24 anos, hoje eu tenho 25, fevereiro, ano passado eu tava com 24 anos, então um cara com 24 anos que nunca teve problema nenhum na vida, saudável, né, cara? Saudável, tinha nenhum problema antes, cara.
sempre fui muito tranquilo, já fiz academia, já joguei vôlei, já fiz várias coisas e nunca tive nenhum problema. Sempre fiz exames de sangue. Eu falo que o pessoal parece bobeira, mas todo mundo pensa isso, né? Sempre fiz exames de sangue, nunca tive nada de respiração, de força, de nada disso. Eu sempre fui muito tranquilo em várias coisas e do nada acontece algo assim, né? É uma coisa que a gente realmente não espera naquele momento, né? E aí, resumindo, fomos para o hospital ali naquele dia, no horário de almoço. Fomos até o Felício Roxo naquele dia. Eu gosto de contar um detalhe nessa parte da história, porque talvez é coisa que talvez aconteceu com algumas pessoas, ou as pessoas entendem isso que é ter um convênio, né? Você fala assim, Matheus, por que um convênio, né? Mas o convênio é importante, ou não. Tem pessoas que têm um convênio, tem outras que não. E foi algo muito engraçado. Eu não entendi isso, por quê. Falando até uma conexão já com Deus, mas no início eu não entendi o porquê. Durante 24 anos da minha vida, eu tive um convênio do meu pai. Então, assim, o meu pai ele foi um funcionário da Caixa, desde que ele era jovem, ele foi da Caixa, se aposentou na Caixa. E muitas pessoas já devem ter ouvido, quando alguém é da Caixa, de algum banco, o seu filho também tem direito a ter um convênio. E foi muito engraçado isso, porque aos 24 anos, então, fevereiro do ano passado, eu perdi o convênio do meu pai. Então, a gente chega um momento, quando você faz 24 para 25, a gente perde o convênio. E naquele momento eu tinha acabado de perder o meu convênio de saúde. Exatamente quando você precisava. Exatamente quando eu precisava. Mas eu falo que aquilo foi Deus naquele momento também. São coisas que a gente entende depois, quando a gente está diante a Deus mesmo, entende um pouco aquela situação. Mas é engraçado porque eu tinha esse convênio, mas graças a Deus, 2 meses depois, por volta de abril, eu tinha feito um convênio novo, mas eu até brinco que quase que eu não fiz, mas as pessoas falam, Matheus faz um convênio, né? Era Deus tocando, né, cara? Era Deus me tocando. E já antecipando um pouco da história, mas era porque tinha que ser um outro convênio, tinha que ser um outro médico sobre aquilo, né? E aí, engraçado, eu fiz um outro convênio, tinha acabado de fazer o convênio. E só antecipando um pouco essa parte da história, mas por conta do convênio eu não consegui transferir muito aquelas questões de convênio um para o outro. Existe muito isso no Brasil, muitas pessoas devem ter visto isso. Às vezes você não consegue transferir aquele convênio para o outro. E eu fiz um convênio inicial, eu tive que até assinar, eu não me esqueço disso, que eu tive que assinar aquele papel que você tem que aguardar se você precisar de alguma cirurgia, de alguma coisa. Tem 6 meses, se uma mulher engravidar, por exemplo, ela tem que ter tantos meses ali dentro daquele convênio. E pra mim, naquele momento, em março, abril do ano passado, eu virei e falei, tranquilo, né? Nunca tive nada, nunca precisei muito no médico. Quando eu era criança ali, eu caía muito, corria um pouquinho mais ali além, né? Eu era aquela criança, né? Um pouco que movimentava um pouco mais, né? Já tinha cortado um pedacinho da cabeça aqui, mas foi algo muito tranquilo, mas algo normal na vida da gente como criança. Então, assim, nunca tive muitas coisas com médicos nem nada disso. Sempre tive acompanhamentos, né? Padrões, mas nunca tive. Então, eu assinei aquele papel do convênio, pensando, né? Não vou ter nada tão cedo, né? Talvez mais velho, com alguns anos a gente vai precisar de alguma coisa. O médico você já pode consultar, né? Existe um padrão no convênio que depois de alguns dias você já pode consultar, você pode. Mas algumas cirurgias, por exemplo, né? Para mulheres, para homens, você tem que aguardar quando é um novo convênio. Só já contando isso um pouco, mas a maioria conhece um pouco dessa parte, né? Que você tem que ter um tempo para você poder fazer uma cirurgia. E que loucura isso, né? Abril, mais ou menos, eu tinha assinado um convênio novo e dia 6 de junho de 2024 eu tive esse desmaio. E aí eu falei assim, Deus, o que é isso, né? Um desmaio no meio do trabalho. Eu tô trabalhando, tô fazendo várias coisas. Aquele dia eu tinha trabalhado, feito até como advogado mais cedo, estava conversando com algumas pessoas e apaguei e realmente fui pro hospital. Mas eu falo que isso foi algo de Deus, porque antigamente eu estava acostumado a ir no Mater Dei por conta do convênio. Então algumas vezes eu já tinha ido no Mater Dei, tinha nascido no Mater Dei em Belo Horizonte. Mas naquele meu convênio ele não tinha acesso ao Mater Dei. E aí eu falei, gente, qual médico eu vou? Eu não sei, tinha passado mal, o pai, a mãe não sabe também, né? Tá acostumado às vezes com o Mater Dei, com outros médicos. E aí o rapaz que fechou o meu convênio na época, ele falou, Matheus, pode ir no Felício Roxo, que o Felício Roxo é uma ótima opção para você, 24 horas, tem vários médicos nessa área para você, pode ir para lá. Tá mais perdido que tudo, né, Matheus? Eu falei assim, gente, o que eu faço, né? E
E aí fui para o Felício Roxo aquele dia. Ninguém entendia o porquê daquilo, se tinha passado mal, o que era. E aí fizemos alguns exames naquele dia, né? Os exames que são ali desses 24 horas que tem. E naquele momento não encontramos nada grave, né? Então não tinha um sangramento, né? Então eu me lembro bem disso, não tinha um sangramento específico, não tínhamos nada daquilo muito perigoso. Existem casos perigosos, né? Achou que era só um trem repentino. Acreditei que poderia ser alguma coisa, mas falei, o doutor mesmo falou no dia, o doutor geral, o doutor que era neuro também, ele falou, Matheus, você tem que passar agora, fazer alguns exames pra gente ver algumas coisas do cérebro, que é o principal, da cabeça, enfim. Não tinha feito tipo uma tomografia antes? Isso, não, fizemos uma tomografia no dia, a gente fez exame de sangue também, e aí, mas a gente tinha que fazer uma ressonância maior do crânio, porque não era possível visualizar nada. Pela tomografia, não era possível ver nada naquele momento, entendeu? Então a gente não teve... A gente ficou até mais tranquilo, né? Na tomografia não teve nada, né? Já tava assim, tá de boa, né? Tá exatamente. E aí a gente fui fazer uma ressonância, então assim, demorou um pouco mais, a gente marcou uma ressonância. E aí por isso que eu contei um pouco da história do convênio, porque eu tive que pagar minha ressonância. Então, parece uma bobeira, mas a ressonância, ela é cara. Qualquer ressonância que você vai procurar aí, é uma ressonância do crânio, ela vai ser na faixa de, vamos arredondar, né, R$1.000, 800. Não é não é algo barato. Para 40 minutos de serviço. 40 minutos de serviço. E um detalhe dessa história que é uma dica para você também que está assistindo e ouvindo a gente hoje, como aquele brasileiro, né? Eu falei assim, gente, vou procurar Deve ter uma paralela aqui. Deve ter uma paralela, uma mais barata, porque eu olhei no Eldorado, olhei em Belo Horizonte, olhei em vários lugares de contagem de Belo Horizonte, era 800, 900. Falei, gente, vou achar um mais barato. E achei um em Belo Horizonte, ali, que era 450 mais ou menos. Falei, é nesse que eu vou. Original sem galantia. E realmente não foi ruim o exame, realmente não. Foi num local, mas era um pouco mais simples, né? Isso eu conto essa parte porque... para as pessoas descobrirem que faça uma boa ressonância. A gente vai chegar lá na frente porque eu tive que refazer a ressonância, mas eu fiz a ressonância nesse local e fui até um médico, né? Fui até um médico no Felício Roxo também. Nós fomos até uma médica, não me lembro mais o nome dela, mas eu fui numa médica que é uma neuro geral, vamos dizer assim, né? Uma neuro geral. E levei o exame para ela. E ela falou, Matheus, a gente já consegue visualizar algo nesse exame, tá? A gente consegue visualizar algo no seu cérebro, do seu lado esquerdo, mas a gente não consegue ver direito, porque esse exame não foi muito bem feito. Então por isso que eu digo, gente, faça uma boa ressonância. Original sem garantia. Original sem garantia. E aí eu falei assim, a minha mãe ficou até brava naquele momento. Brava não, mas minha mãe, os meus pais, algumas pessoas que estavam comigo, falou, Matheus, você vai fazer a melhor ressonância que existir em Belo Horizonte. Porque a gente pode ter ou não ter o dinheiro, existem momentos na nossa vida que tem coisas que vão ser importantes, né? E aí eu não me esqueço disso, a minha mãe falou assim, Matheus, você vai fazer na Felício Roxo, eu não sabia disso, mas o Felício Roxo, mais um local de Belo Horizonte, tem um dos melhores ressonâncias de Minas Gerais completa, então até é uma dica para vocês, mas no Felício Roxo, e tem mais 2 locais em Belo Horizonte que existe uma ressonância muito boa, uma muito boa, e porque a médica ela falou, Matheus, você tem que fazer uma boa ressonância, e até mais algumas coisas para mim, porque o seu caso ele é difícil de visualizar. Então existem casos no cérebro que são mais fáceis de visualizar, né? Uma parte do cérebro que é mais do lado de fora, enfim. E naquele momento a doutora falou para eu refazer, mas ela falou, Matheus, eu já consigo visualizar. Eu já te mostro aqui, né, onde eu tenho. Eu te mostro que você tem, provavelmente, um tumor. Você tem algo no seu cérebro aqui, mas eu não consigo ver porque a ressonância não foi bem feita. Então... ô Matheus, me fala um negócio, cara. O que pode provocar um tumor desse? Isso a gente não sabe o que pode ser provocado, nem os médicos sabem. Existem vários estudos, não só no Brasil, mas como em vários lugares do mundo. Há uma explicação até do câncer, né? Muitas pessoas, elas têm um câncer no estômago, têm um câncer em qualquer lugar do corpo e muitas coisas não têm explicação, né? Então, muitas pessoas que têm câncer hoje, tumores, não existe uma explicação. E o meu caso, a gente também, até o final, isso eu já falo, a gente não tem uma explicação do que causou. É algo que apareceu no cérebro ali e a gente não sabe o porquê. Mas a doutora naquela hora, eu nem me lembro o nome dela, foi uma vez só que eu estive com aquela doutora, mas foi algo que a gente passa na vida que
talvez você nunca passou, e eu nunca tinha passado aquilo na vida. Uma médica vira pra você e te fala, você tem um tumor, eu não sei o que é, porque essa restauração foi muito boa, mas pode começar a tomar o seu remédio. Que consolo, né, cara? Não, que consolo, era numa médica, eu falo que ao mesmo tempo que a médica ela foi direta no que ela disse, mas eu falo que existem momentos que um médico, alguém tem que ser direto com você, né? E a doutora, ela falou, Matheus, você tem um tumor ou algo que tá aqui, a gente consegue ver, então no exame que a gente tem até hoje, existia uma bolinha assim, no lado esquerdo do cérebro, e, cara, aquilo pra mim foi muito difícil, né? Foi algo na vida que, aos meus 25 anos pelo menos, mas não só aos 25 anos, eu já vi várias pessoas com 50, 60, 70, são coisas que a gente nunca passou na vida, né? Então naquele momento eu falei, gente, o que é isso, né? Deus, o que é isso? Isso na verdade chega a ser raro ou não? É mais comum do que as pessoas pessoas tem aumentado imaginam? muito, tá? Eu vou falar um pouco pra você, mas tem aumentado muito no Brasil e no mundo, tá? Os médicos, eles... eu vou explicar o que é, mas os médicos, eles falam muito que tem aumentado muito isso no Brasil e no mundo, mas que já existia antigamente, mas muitas pessoas idosas, elas morriam e não sabiam que era aquilo que deu um problema em você, entendeu? Não era aquilo que dava uma variação na sua pressão, por exemplo, coisas no seu cérebro, às vezes era um tumor cerebral, as pessoas morrem e muitas antigamente não descobriam aquilo, né? Então era algo que eu falei, gente, o que é um tumor no cérebro, né? O que é isso? Não é algo que a gente está acostumado, né? Mas é algo que tem crescido muito em Belo Horizonte, no Brasil, no mundo, porque as pessoas têm tido... Isso é algo... Em tese é algo bom no sentido que as pessoas estão conseguindo visualizar melhor isso nos médicos, né? Sendo diagnosticado. Diagnosticado, exatamente. E aquilo foi muito... Me balançou muito porque eu falei, Deus, o que é isso? A gente não sabia o que era naquele momento. Não sabíamos o que era. Foi por volta de junho, não sabíamos. A médica falou, Matheus, vai fazer uma outra ressonância. Uma ressonância, me passou mais um exame ainda, além daquilo. Fiz alguns exames além daquilo. Além da ressonância, fiz outros nomes. Cada exame tem um nome diferente, né? Mas a ressonância era o principal. E fui fazer. Aí fui pro Felício Roxo fazer uma ressonância. E aí lá pra fazer 2 tipos de ressonância diferentes. E aí, olha pra você que engraçado nessa parte da história. Eu fiz no Felício Roxo, um dos melhores locais de ressonância que existem em Minas Gerais completa. Existem pessoas que... Eu estava conversando com as pessoas no Felício Roxo, tinha gente que viajava do interior de Minas para cá para fazer alguns exames. E eu ainda não estava entendendo sobre o que estava acontecendo. Mas a médica me passou um remédio, falou, Matheus, você pode tomar um remédio. Porque para você não apagar de novo, para você não... A médica desse jeito. Clara, eu gostei dela, né? Clara. Ela foi clara. Eu brinco que, assim, ela foi uma médica mais nova, mais clara. E ela virou para mim e falou assim, Matheus, pode tomar o seu remédio. Existe um remédio... Hoje tem um que chama Leviracetam, existem várias fontes aí, mas é como se fosse esse. E a médica ela virou, Matheus, pode tomar. Vamos começar com o mais baixo, mas pelo menos um por dia pode tomar, para você não apagar de novo, porque a gente sabe que tem ali. E o risco de cair e machucar também o risco de você né? ter uma convulsão é isso. Então, existem alguns remédios para convulsão, existem alguns remédios para isso. Então, é um remédio para o cérebro ali, porque isso a gente descobriu que eu caí porque a gente teve uma... Resumindo para vocês, que até para mim, mesmo conhecendo, teve uma bagunça no cérebro. Então, quando você apaga, o cérebro é como se fosse até para cuidar de você um pouco. Tipo, você não pode continuar porque o cérebro está balançando alguma coisa. Então, você se apaga, tem uma convulsão. E isso não é ruim para uma pessoa, sabe? Então, eu achava antigamente que convulsão era algo só ruim, né? E não, nesse caso... Uma medida protetiva, uma medida protetiva também do cérebro nesse momento, sabe? E aí eu comecei a tomar um remédio e eu não me esqueço de uma cena que eu cheguei em uma das minhas empresas e eu não consegui. Eu falo que naquele momento eu chorei. E eu falava, Deus, por que isso comigo? Né? Eu acho que talvez é uma pergunta de muitas pessoas que já se passaram por isso. Deus, por que isso? Por que isso comigo? Eu não sei o que é isso que está acontecendo na minha vida. E eu não me esqueço disso, eu fui tomar aquele remédio a primeira vez e eu coloquei aquele remédio na minha frente e eu falei, Deus, por que isso? Por que comigo esse remédio nesse momento? A minha vida, ela estava crescendo muito, as minhas empresas, elas estavam crescendo muito
O Matheus, desde os seus 15 anos, ele sempre gostou de trabalhar. Sempre foi aquele menino que trabalhou, correu atrás. Eu fiz advocacia depois dos 18 anos, fiz uma advocacia, porque eu queria fazer uma faculdade, enfim. E com uma idade ali, com mais ou menos 23 anos, mais ou menos, um tempo antes, né, 22, 23, depois que eu me formei, eu trabalhei em várias empresas de advocacia em Belo Horizonte. Muitas pessoas me conheceram, gostaram muito de mim, queriam me contratar, enfim, mas eu quis ir para as minhas empresas. Só já colocando um pouco desse detalhe, porque faz um pouco de parte desse meu momento. E eu acabei largando um pouco a advocacia. Eu tenho ainda alguns processos, mas eu acabei largando a advocacia porque eu sempre fui um cara que gostei de conversar com os outros, de atender um cliente. Empresário, né, Matheus? Sempre fui um empresário. E eu falo assim, gente, eu tenho... O empresário passa na minha veia, né? Todos os empresários, eles sabem disso, que você é empresário é o que você é mesmo, né? E, cara, foi muito difícil pra mim, porque alguém que tem crescido, tem virado um advogado, tem crescido suas finanças, seu crescimento, suas empresas, e no meio daquilo, você cai para trás, você se apaga e você não entende que tem algo ali no seu cérebro. E, cara, foi muito difícil naquele momento para mim, porque é muito difícil, né? É algo totalmente diferente, que nunca aconteceu na minha vida. Talvez do meu pai, da minha mãe, dos meus tios, até da minha família, talvez mais próxima, eles nunca tinham visto aquilo, né? A maioria Assustou das pessoas, todo mundo assustou. E eu falei, Deus, por que disso, né? E comecei a tomar aquele remédio todos os dias. É interessante comentar isso, que eu tinha um sentimento, eu já tinha aquele... É um tumor, na verdade, só já passando nessa parte, mas a gente descobriu um tumor cerebral do lado esquerdo. Depois, então eu fiz uma ressonância e eu não me esqueço essa data, que foi dia 18 de julho, um tempo depois, 18 de julho do ano passado. Foi até o aniversário do meu irmão, que a gente descobriu melhor o que era aquilo, né? A médica, ela pegou aquela ressonância, eu não me esqueço dessa cena também. A médica, ela pegou aquele papel, aquela ressonância, ela falou, Matheus, você tem um tumor no cérebro. Não dá pra saber o que é uma área um pouco complicada, é muito fundo, porque até nisso a ressonância ela dificultou, porque era uma área mais funda no cérebro, do lado esquerdo, mas mais fundo. E a médica, ela falou, Matheus, tem um tumor. Pode ir pro neurocirurgião ali, já pode marcar agora, mas não marca amanhã não. Não demora muito não, porque esse caso seu é complicado. Até a médica me deixou com medo, né? Porque até a médica... Ela deve ter ficado com receio. A médica, ela ficou com receio. Ela falou, Matheus, vai no neurocirurgião agora. Não demora, porque você vai ter que retirar isso daqui. E, cara, aquilo foi muito, muito louco, porque... E só já falando um pouco da ressonância, olha que engraçado. Eu fiz a ressonância e eu fui até uma médica, né? Então eu fui até uma médica, eu fiz a ressonância. E a ressonância, eles pedem 5 dias para entregar a sua ressonância, né? O resultado. Então, cara, todos os dias, naquele dia, eu entrava. Gente, como é que essa ressonância não sai? Passou 5, 7 dias, 8 dias, não entendi nada. Como é que pode, né? A ressonância não saiu o resultado. E eu não me esqueço disso, eu ajoelhei a Deus e disse, Deus, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, Deus. eu não tô entendendo, porque acontece isso, eu chego na outra semana, o exame não... Eu passo num exame que era o mais barato, que não dá pra visualizar, eu faço a melhor ressonância de Belo Horizonte, e não sai o resultado. Eu falei, Deus, isso é bom, isso é ruim, eu não sei o que eu faço. Eu passei realmente numa situação que... Falava, Deus, eu não tô entendendo. A ressonância não sai o resultado. E eu tinha marcado já com a médica de retornar, né? Porque eu tinha ido numa médica, eu fui retornar. E eu cheguei lá no Felício Roxo, eu tava até bravo. Eu sou um cara muito tranquilo, mas... Pensa vocês também, né? O cara não te dá o resultado. De desespero. Desespero. E veio a principal da ressonância. Ela falou, Matheus, você vai ter que fazer de novo. É o quê? Fazer ressonância de novo. Por que, doutora? Eu não tô entendendo isso. Eu tô marcado com minha médica aqui, ó. Daqui a pouco eu preciso levar meus... Eu preciso saber o que eu tenho. Ela falou, Matheus, você tá no melhor cara do Felício Roxo, que tá fazendo o seu.
a gente colocou aqui pro que é melhor, porque tá difícil de ver. Eu falei, meu Deus do céu, eu não tô entendendo. O melhor médico... Não conseguia ver nada? Conseguia ver, mas ele tinha que fazer mais exames pra ele poder bater melhor o martelo. Meu Deus, o que é isso? O cara faz a ressonância uma vez, 2 vezes, e a gente não sabe o resultado. E eu falei, Deus, eu não sei se isso é algo do Senhor, o que é isso, mas Deus, eu não tô entendendo. E uma semana depois, 10 dias depois daquilo, eu refiz a ressonância. Gente, é uma ressonância bem chatinha. É aquela ressonância que fala muito alto, algumas pessoas já devem ter feito, mas é aquela ressonância complicada mesmo. É aquele negócio que fala alto no seu ouvido, aquele negócio vai girando. Enfim, é muito louco. É uns 45 minutos de ressonância. É muito intenso, louco, né, Matheus? Intenso. E um dos melhores de Belo Horizonte virou pra mim e falou, Matheus, vem refazer. Eu pensei assim, gente, é o melhor de Belo Horizonte? Se a moça tá falando, é o melhor de Belo Horizonte. Até olhei o nome do cara, falei, eu vou jogar na internet o nome desse cara aqui. E era um dos melhores de Belo Horizonte. E ele não consegue visualizar tão bem. Refiz o exame. E aí sim o exame saiu melhor. Quando a gente lê um exame cerebral, você não entende nada. A verdade é essa. Então se um dia você aí, ó, se você lê um exame cerebral, você não vai entender nada. Porque é umas letras malucas, é um negócio que nem eu que passei por isso, a gente não entende nada. Só os profissionais. Só os profissionais entendem disso. Pra você ter uma noção, é o que eu sempre falo com algumas pessoas, que talvez você que tá me ouvindo, né, nos assistindo, talvez você vai jogar no Google e não vai achar. Que loucura isso. Eu jogava no Google, a gente tá acostumado, né, a gente que é novo, joga um negócio no Google aí que você descobre. Vai no chat, né? Vai no chat GPT hoje em dia. Cara, eu digitava aquilo no Google, no YouTube. E assim, cada um era um caso diferente, era muito, muito louco, você não encontrava nada nem no Google. Falei, gente, o que eu faço? Nem no Google eu tô achando, quem dirá isso? E fomos ao médico, a primeira médica, e a médica, ela conseguiu já detectar o que era. A gente não sabia o nome, existiam opções ali, opções eu digo assim, não dava pra saber qual tipo do tumor que era aquele tumor, aquele momento, mas sabíamos que era um tumor. Não era tão pequenininho, né? Mas também, graças a Deus, não era tão grande. Era aproximadamente 3 centímetros, 3 centímetros e pouco, e alguma coisa, aquele tumor. E pra mim aquilo foi muito difícil. As empresas, elas estavam movimentando super bem, a vida estava indo bem, e no meio daquilo, você se para, você tem que parar. Você tem que parar seu dia, parar sua semana, ir para um exame, para um médico. E que loucura isso, né? Pra quem vivia tão ativo, né? Pra quem vivia tão ativo. E eu até falava que eu era aquele cara, fazia aquele tanto de coisa, eu brincava assim, eu acho que Deus tá me segurando um pouquinho aqui. Segura, meu filho, que agora é outra área, é outra coisa na sua vida. E eu passei por isso e aí eu fui em alguns médicos. A gente tem que trocar de médico nesse momento, porque aí é um neurocirurgião, né? Existe um neuro geral. Mas você chegou a fazer alguma segunda avaliação, terceira avaliação durante esse processo? Exatamente. Eu fiz a neuro geral, ela virou e falou, existe isso aqui. Provavelmente você tem que fazer uma cirurgia, vai pro seu neurocirurgião, porque é ele que vai fazer isso. Ok. Fui procurar um neurocirurgião. E aquilo foi muito difícil pra mim também, porque eu não aceitava, não é nem um aceito, mas era difícil pra mim aquele achar um neurocirurgião pra me explicar aquilo. Eu passei por um neurocirurgião e ele falou, o primeiro ele disse, Matheus, você vai ter que fazer uma cirurgia, e independente do tumor, porque não dava pra saber o tipo de tumor, mas independente daquelas opções de tumores, que poderia ser várias opções, você vai ter que retirar, Matheus. E aquilo foi difícil também. Mas eu passei por um médico, e o médico falava de uma forma, falei, eu vou procurar outro médico. Passei por outro médico, e ele explicava de uma outra forma, era sempre parecido, né? Tem que fazer, resumindo, faça uma cirurgia e retire. Faça uma cirurgia e retire. Faça uma cirurgia e retire. E eu passei por um médico, 2 médicos, 3 médicos. Para vocês terem uma noção, nesse momento, igual eu falei do convênio com vocês, né? A gente achamos um médico, falei, vamos procurar um médico em Belo Horizonte. Existe um médico bom de neurocirurgia, porque eu acho que existem momentos na nossa vida que, independente do valor, a gente tem que correr atrás.
Quando a gente procura certas coisas pra nossa vida, quando você vai trocar um telefone, quando der, você troca. Você divide 12 vezes. Quando você fala do seu cérebro, independente do que for, se você talvez precisar fazer um investimento, dinheiro, a gente tem que procurar em algum lugar. E eu falei com minha mãe, falei, mãe, vamos procurar um outro cirurgião, pra ver se a gente encontra um cirurgião melhor. E minha mãe falava assim, Matheus, vamos procurar um outro cirurgião, às vezes não precisa tirar, às vezes um remédio funciona, às vezes dá pra resolver de outra forma. Vai no original Singalante. Isso, tipo isso. Mas nesse momento já não era nem assim, nesse momento a gente falou, vamos procurar o melhor médico de BH, vamos procurar um cara. E a gente pagou, eu não me esqueço disso. O medo gritou, né, Matheus? O medo gritou, o medo realmente gritou, tanto pra mim quanto a minha família também. E procuramos um outro médico, paguei caríssimo um médico em Belo Horizonte, mas eu não gostei também. Eu falei, Deus, eu não tô conseguindo, será que o Senhor me mostra alguém? E foi muito engraçado porque eu tive inclusive uma pessoa da igreja, hoje eu vou na Recomeçar, já tem um tempo que eu vou na Recomeçar, no Eldorado, em Contagem, mas eu já fui em outras igrejas também, e eu tive até um doutor na igreja que ele falou, Matheus, já ouvi falar num doutor que chama Sérgio Cansado, depois você dá uma olhada nele. E eu olhei aquilo eu fui pesquisar, eu tinha visto o nome do doutor Sérgio, é um doutor do Felício Roxo, nessa área. E aí, engraçado essa parte na história que o médico ele tava de férias, eu tinha acabado de tirar férias. Meu Deus do céu, eu não tô entendendo isso, Deus. Parece que algumas coisas a gente vai vendo assim que a gente vai entender nada, né? É a prova, né, mano? A prova mesmo, a gente vai entender nada. Eu fui procurar, já tinha passado por uns 2, 3 médicos e falei, vou procurar o doutor Sérgio, eu preciso do doutor Sérgio. Eu falei, Deus, será que é o doutor Sérgio? Será que é alguém? Porque o rapaz da igreja tinha me falado, mas eu tinha pesquisado também, e ele era do Felício Roxo também. Falei, vou no doutor Sérgio. Falei, será que o doutor Sérgio vai dar certo? E aquele dia eu orei e falei, Deus, que dê certo esse doutor hoje, porque eu tô passando por alguns doutores, eu sei que eu tava nervoso, não era uma culpa dos médicos também, mas porque eu tava chegando nervoso, não era nem nervoso, mas era um desespero em frente ao médico. Amedrontado, né? Amedrontado. E eu falei, Deus, que o Senhor me mande um médico. Eu falava, Deus, se precisar eu vou pra São Paulo, eu vou pra Rio de Janeiro, pra eu pra onde, Deus? Me mande pra algum lugar, Deus. Me mande pra algum lugar, mas me manda pra quem o Senhor quer que faça isso. Se for, eu falava muito com Deus assim, Deus, se for pra eu fazer uma cirurgia, que eu faça cirurgia. Se for pra o que for, Deus. Se for pra eu ser curado, que eu seja curado, mas que eu passe pela área correta, né? Eu tinha marcado com o doutor Sérgio, demorou alguns diazinhos, porque o doutor Sérgio estava de férias, mas eu falei, gente, eu vou passar no doutor Sérgio. E cara, eu acho que eu não vi Deus naquele momento, mas eu respirei um pouco melhor. Eu tive um médico que me atendeu por mais de 1 hora, um cara de um convênio mais barato, um convênio mais em conta, mas eu tive aquele médico que me atendeu, me explicou ponto a ponto sobre o que era aquilo que tinha acontecido, porque a gente não entende nada. Você achava que não tinha uma resposta, né? Achava que eu não tinha uma resposta. E aquele médico, ele me explicou com muita calma. E naquele momento eu falei, ô doutor, agora eu tô mais tranquilo. Obrigado por o senhor ter me explicado e bora pra cima. Vamos ter que fazer essa cirurgia. Ele mesmo fez a cirurgia? Isso, ele mesmo fez a cirurgia. E colocando um detalhe nessa situação, eu falei, ô doutor, eu tenho um problema. Que eu acabei de fazer um convênio. Eu tive um problema. Esse convênio, eu falei, meu Deus, por que isso, Deus? Eu falei assim com Deus. Eu falei, Deus, eu podia ter pagado uns 3 meses antes. Porque eu já tinha o câncer. Podia ter pagado uns 3 meses antes. Tinha feito a cirurgia. Mas Deus, ele me mostrava. Mateus, não era naquele hospital. Isso eu entendi depois com Deus. Deus, ele me falava, Mateus, não é... No momento de desespero, quem entende, né? Quem entende. E depois eu entendi isso de Deus. Mateus, não era no Mater Dei. Mateus, não era naquele local. Não era aquele médico. Era esse médico. Era aquele hospital. Era aquela data, aquele momento. E foi muito doido isso, assim. E o doutor Sérgio, a gente analisou. A gente ficou com muito desespero naquele momento de ter que... A gente até falou, se precisar, a gente vende o carro, a gente vende a casa, a gente vende 2 carros, 3 carros, 4... Os carros que a gente tiver... Eu já tinha um carro, meu pai tem um carro, meus pais têm uma casa, e eu não me esqueço dessa situação que eu sentei com os meus pais falaram, Mateus,
Se precisar, a gente vende um carro, 2 carros, uma casa, um local, a gente pega um empréstimo que precisar. Mas vamos resolver isso. Porque existem momentos na nossa vida que dinheiro é importante. Nada importa, né? Mas existem momentos, igual você disse, que nada importa. E aquele momento a gente falou, Matheus, se precisar a gente vai pagar, a gente vai correr atrás. E a gente conversou com o doutor, conversamos. Que eu já tinha passado alguns meses, porque a gente teve que fazer algumas análises. Então fui ao doutor uma vez, fui ao doutor outra vez. Fui naquele doutor na época ali de julho para agosto. E por volta de agosto, setembro, eu falei, doutor, eu tô... Assim, eu tinha... Na época de outubro, eu tinha... eu trabalho com brinquedos, né? E naquela época, eu trabalho com brinquedos em Contagem já tem 6 anos, né? Então a gente já deve ter visto, chama Fly Brinquedos. E eu trabalho com brinquedos em vários lugares de Contagem, Belo Horizonte. E outubro pra gente de brinquedos é assim, é uma loucura. É o mês das crianças, É o mês das crianças, exatamente. Então nós já estivemos em muitos eventos, eu tinha aqueles eventos, eu tinha aquelas coisas e o doutor, a gente analisou juntamente ali, ele falou, Matheus, dá pra gente esperar um pouco. A gente fez mais uma ressonância depois de 1-2 meses daquilo, porque existem casos cerebrais que são muito perigosos. Existem casos que uma pessoa ela vai chegar no hospital e o hospital vai falar, você tem que fazer sua cirurgia agora. Mas graças a Deus eu acho que naquele momento Deus já tinha aquela data, né? E o médico falou, Matheus, a gente não conseguia saber se era benigno ou maligno, era um tumor muito profundo, então é a área esquerda. Mas então existe tumor benigno, cara? Benigno e maligno também. Existe um benigno, que tem muitos. Acontece com algumas pessoas, tirou, acabou ali, né? E a gente tem um maligno também, mas existem. Nem eu que já estudei muito sobre isso, é muita coisa. Então existem milhões de tipos benignos, milhões de tipos malignos. Existem nível 1, nível 2, nível 3, existem várias coisas. Que isso, cara? Então é muito mais complexo É que eu muito imaginava. complexo, é muito complexo. O cérebro é muito complexo. E aí o doutor, ele falou, Matheus, dá pra gente esperar um pouco, porque a gente tava pensando, doutor, quanto que fica isso aí pra pagar, né? Falei, doutor, a gente vai ter que pagar isso, porque eu precisava de 6 meses do convênio. Eu não tinha 6 meses, eu tinha 3 meses do convênio, mais ou menos. Ou eu esperava 6 meses, ou a gente já fazia a cirurgia pagando. E o doutor falou, Matheus, o seu caso aqui, a gente fez um mês, pulou mais ou menos um mês, não me lembro certo, mas eu acho que 1 a 2 meses depois a gente refez a ressonância. E aí o doutor falou, Matheus, o tumor ele não está crescendo, então isso é um detalhe, esse foi um detalhe, graças a Deus. Então o tumor ele não estava crescendo, isso foi bom, porque se o tumor ele estivesse crescendo, é igual quando acontece no estômago, numa perna, em qualquer lugar do seu corpo, se o tumor ele estiver crescendo, um tumor maligno, enfim, qualquer tumor ele estiver crescendo, você tem que tirar naquele dia, depois de amanhã você tem que tirar, porque quanto maior, pior para todos. E o doutor falou, Matheus, não tá crescendo, ele mexeu quase nada, então assim, depois de 1 mês, 2 meses, o doutor falou, Matheus, mexeu praticamente nada, a gente pode esperar mais 1, 2 meses, que a gente se organiza melhor. Eu conversei com o doutor, falei, doutor, pra mim vai ser tão bom, eu consegui me organizar pra fazer essa cirurgia, enfim. E nessa parte deu tudo certo, graças a Deus. Nós nos organizamos pra fazer uma cirurgia ao final do ano. Então, olha pra você ver, eu tinha descoberto dia 6/6, né? Que eu tinha pagado, dia 18 de julho, né, de julho ainda, eu tinha descoberto, mas eu fiz isso com o doutor em metade de agosto, final de agosto, então tivemos aí setembro e outubro mais ou menos ali, que a gente tava organizando algumas coisas, que parece que não, mas demora essas coisas, e aí, mas foi bom porque a gente conseguiu aguardar até mais ou menos novembro, para fazer através do convênio, e aí a gente falou, vamos esperar 6 meses, que 6 meses dá pra fazer no convênio. E o doutor mesmo falou, ele falou, Matheus... Ele não viu urgência, né? A gente conseguiu visualizar que... Assim, é igual o doutor falava, Matheus, não pode aguardar muito não, mas 1 mês e pouco, como o seu não tá crescendo, a gente consegue esperar um pouco pra tirar. Vamos organizar direitinho, enfim. E ali em novembro eu refiz de novo a ressonância. Dessa vez já tinha dado 6 meses o convênio, não precisei pagar. Mas eu fiz o convênio de novo, a ressonância de novo. E fiz vários exames, você tem que fazer muitos exames. E marcamos a cirurgia para dezembro do ano passado. E foi muito louco para mim, foi muito difícil para mim aqueles momentos antes da cirurgia. Quando a gente fala em junho, né? A gente... É uma loucura. Igual eu falei com vocês, eu tava trabalhando com brinquedos, chama Fly Brinquedos, a minha empresa. Eu tava trabalhando com brinquedos e tava crescendo demais, tava indo muito bem a empresa.
Eu tenho uma empresa de família que chama Espaço Verde Esmeralda, como eu disse, que é de casamentos. Cara, a gente tava fechando muito bem. Eu tinha ficado noivo, então eu não falei isso ainda, mas eu fiquei noivo com a Marcela dia 16 de dezembro de 2023. Então, 6 meses antes, mais ou menos, de eu ter ficado noivo. Dia 16 de dezembro de 2023, né? A gente estava noivo e comigo e com a Marcela foi... Até com a Marcela também, que é minha noiva, foi muito difícil também aquilo. Mas não difícil que eu digo, mas é uma sensação muito ruim. Não tem previsão, né, cara? Não Fica tem previsão. meio É no muito escuro. difícil. E pra vocês terem uma noção, eu e a Marcela, nós namoramos tem 7 anos. Nós vamos à igreja juntos desde que nós namoramos. Eu e a Marcela nos conhecemos desde, acho que 12, 13 anos. Enfim, desde 12 anos nós nos conhecemos. Desde pequeno. Eu brinco que Deus já queria que nós ficássemos juntos, né? E a gente Já tava predestinado, já tava né, cara? predestinado por Deus. E eu tava com a Marcela naquele momento, e a gente noivo, e a gente organizando uma festa de casamento. Isso é normal, né? A gente ia fazer uma festa de casamento e eu não conseguia entender aquilo. Eu falava, Deus, o Senhor tem me abençoado tanto para eu me casar, o Senhor tem me abençoado tanto nos meus empregos, nas minhas empresas. E do nada isso, Deus. Eu não entendo isso. Isso é difícil. Talvez muitas pessoas passaram por algo parecido, mas que algo é difícil. Tem coisas muito positivas, mas algo muito negativo no meio daquilo. E eu falo que eu vou à igreja desde que eu nasci. Um pastor me apresentou na igreja. Um pastor me apresentou na igreja. Já tava lá. Eu já tava lá. Então eu vou à igreja desde que eu nasci. E eu sempre tive uma conexão com Deus. É claro, quando a gente às vezes é adolescente, né, e tal, mais tarde ele, talvez a gente fique um pouco mais distante, mas eu sempre fui à igreja. O mundo dá uma chamadinha, né, cara? Sempre acontece isso. A gente fica um pouco mais longe. E naquele momento eu tive que ficar conectado com Deus novamente um pouco mais, né? Acho que existem momentos que a gente precisa se conectar mais, que a gente precisa entender melhor as coisas, né? E aquele momento eu tive uma conexão muito grande com Deus, né? De entender o que era aquilo na minha vida. E eu falava muito com a Marcela, eu orava com a Marcela em alguns momentos, porque a gente ia se casar, nós vamos nos casar, daqui a mais ou menos 2 meses a gente vai se casar. E Festão agora tá organizado, né? A festão tem que estar organizado, né? E eu falo, gente, que loucura, a gente tá organizando um casamento, a gente tá organizando um lugar de morar futuramente, e vem isso, né? Que loucura isso. Mas Deus, ele me mostrou mesmo algumas coisas, né? Eu digo, existiu momentos de outubro ali, que foi o outubro que eu mais fiz festa na minha vida. Eu fiz mais ou menos 47 eventos em um mês de outubro na Fly Brinquedos. Então nós fizemos 47 eventos, fora as escolas e tudo. Então assim, a empresa ela tava crescendo, ela tava bombando. Então você que é empresário, você sabe bem como que é isso. A empresa tava bombando e tava muito bem, mas assim, eu tava bombando, mas lá por dentro, eu tava com um tumor cerebral. E foi muito difícil aquilo, né? Igual eu disse, eu tive realmente uma conexão com Deus naquele momento, porque eu sempre tive uma conexão com Deus, mas nesse momento eu realmente tive que me conectar com Deus. E eu entendi muito isso de Deus. Deus ele falava, Mateus, é um momento da vida, é algo na sua vida que tem acontecido. E eu entendi que independente daquilo acontecer na minha vida, igual muitas pessoas às vezes têm um câncer, tem algo, mas Deus está ali também. E independente disso, eu sentia muito a Deus. Eu sentia muito a Deus naquele momento. Então, com alguns dias, com alguns meses, eu fiquei mais tranquilo, porque eu sentia muito Deus naquilo tudo, né? A gente sente Deus Via naquilo. um propósito, Falei, né, Deus, Mateus? e eu já sentia, eu não falava assim, vai ser, isso vai desaparecer, né? Existem muitos casos que Deus, ele muda aquilo, né? Eu acredito muito nisso também. Mas eu já sentia que aquilo ia vir uma cirurgia, eu ia passar por aquilo. E em dezembro eu fui fazer essa cirurgia. Foi bem difícil, bem complexo também fazer aquela cirurgia, né? Foi uma cirurgia, pra você ter uma noção, eles mudaram a data. Ia ser tava cheio o hospital. Ia ser mais ou menos, se eu não me engano, dia 12, dia 14.
E eles remarcaram, falou, Matheus, tá cheio aqui, vai ter que remarcar. Beleza, posso fazer nada. Já não tava mais aquele Matheus lá Não de tava trás. aquele Matheus. Pelo amor de Deus. Remarcaram dia 16 de manhã, remarcaram para dia 16 à tarde. Falei, gente, esse pessoal tá remarcando demais. Daqui a pouco, vamos de noite, É mais ou menos isso. E aí eu trabalhei no final de semana, foi as últimas festas que eu fiz naquele final de semana, e dia 16 eu fui fazer aquela cirurgia. E foi muito difícil para todos da família, não só para mim. Fui fazer a cirurgia com o Dr. Sérgio, cansado. Muito obrigado ao Dr. Sérgio, que estava naquele momento. Eu não me esqueço disso, que eu entrei naquele local, eu me deitei para fazer a cirurgia, conheci alguns caras antes de entrar na cirurgia, a cirurgia demorou. A cirurgia foram 11 horas mais ou menos de cirurgia, acho que 9 a 11 horas de cirurgia, algo assim. Foram muito tempo de cirurgia. Foi uma área muito complexa do cérebro. Aqui já não dá nem para ver mais, porque o cabelo cresceu um pouquinho, mas é retirada toda a área esquerda aqui da minha cabeça. Então é aberto a área esquerda da face. Complexa, né, cara? Qualquer errinho... Complexo. Qualquer erro é muito complexo. Eu brinco que naquele momento eu entrei na sala de cirurgia e eu falei assim, gente, eu posso orar aqui? Eu falei, igual quem é evangélico mesmo, quem tá com Deus mesmo. Deixa eu orar aqui, eu não tava entendendo nada, eu tava numa sala que eu nunca tinha visto na vida. É uma sala que devia ser, sei lá, uns 15 metros de largura, 30 sei lá, 20 por 20, aquelas salas gigantes para você fazer uma cirurgia. Vários médicos, várias pessoas, devia ter umas 15 pessoas naquela cirurgia. Cirurgia super complexa, porque a gente ia retirar o tumor. E eu juntei no médico, eu orei e disse... Naquele momento eu acho que eu olhei pro céu e pra cima e disse... Eu já falei muito com Deus, mas... Deus, que o Senhor esteja aqui. Não existem muitas coisas a serem feitas, mas que o Senhor esteja aqui. Rapidinho ali, a gente dorme, se apaga. Não dá nem tempo de pensar. A cirurgia ela foi muito longa, né? Minha mãe, a Marcela, a Sandra, que é mãe da Marcela também, ela estava no hospital... a minha sogra, que sempre esteve comigo também, eles estavam no hospital e passou muitas horas daquilo. E eu saí da cirurgia. A cirurgia ela foi feita, foi retirado o tumor. Então, assim, foi retirado o tumor praticamente completo praticamente. Mas foi uma área muito complexa. A cirurgia, ela foi, depois o médico ele explica que foi até um pouco mais complexo do que imaginavam fazer, porque não é uma cirurgia que dá pra saber tudo antes de fazer a cirurgia, porque era uma área muito funda. Então a gente tem um cérebro, então é dentro daquela área mais funda, lá no meio. E a gente já sabia, o médico já tinha explicado, que eu podia ter algumas perdas, porque qualquer área do cérebro que é retirada você pode ter perdas. E ali eu podia ter algumas perdas na fala, eu podia ter algumas perdas na visão, podia ter perdas em várias coisas. O cérebro é o cérebro, né? Cérebro é o cérebro. E aí naquele dia, minha mãe, as pessoas até se lembram disso, que eles me retiram da cirurgia, eu acordo um pouco, eu consegui falar alguns nomes de algumas pessoas, e eu acho que eles até choraram um pouco, né? Porque eles diziam, nossa, Matheus tá lembrando da gente um pouco, né? Tá lembrando da gente, então ele tá bem, né? Tá bem, se Deus quiser. E é mais ou menos uns 5 dias no hospital, a gente tem que ficar ali. Foi muito complexo os primeiros dias, porque... você não entende nada, você assim, é muito remédio que é tomado, é muita coisa, enfim, é muito difícil. E aí eu fiz tomei muitos remédios, muitas coisas. Na primeira semana foi muito difícil, porque eu tava com muita dificuldade nas palavras. Então eu ia conversar com você, eu não conseguia falar as palavras, eu não tava conseguindo ver bem, minha visão ela tava totalmente bagunçada. Eu olhava pra você que tá falando comigo, eu via você balançando de um lado pro outro. Nunca tinha passado por isso. Talvez ninguém nunca passou por isso que tava me escutando. Confunde, né, cara? Muito confuso. Eu tava super confuso. Eu não conseguia falar as palavras. E aqueles primeiros dias foram muito difíceis. Mas era muito engraçado que eu tava naquele momento, mas eu falava, Deus tá aqui. Deus tá comigo. E eu acho que eu tava tranquilo no fundo, né? Porque independente da minha visão, eu tava pra um lado e pro outro. Eu pensava, Deus tá aqui. E... a Sandra me ajudou muito, os meus pais, meu irmão, a Marcela esteve muito comigo. E passamos os 5 dias, fui pra casa. Foi muito difícil. O primeiro mês dessa cirurgia foi muito difícil. Nós estamos falando de dezembro, nós estamos hoje... Não tá tão longe que assim, dia é hoje? não, Hoje é cara? dia...
Hoje nós estamos em maio, né? Hoje é dia 20/5/2025, né? Até janeiro foi muito complicado. Os 15 primeiros dias, o meu ano novo foi totalmente diferente dos anos novos, né? Mas tava com o cérebro novo? Eu tava aquele cara quietinho, que não falava muita coisa, que não enxergava muita coisa. Mas tava melhorando aos poucos. A gente tava ficando um pouco desesperado, porque a fala ela é muito complicada, a visão é muito complicada. E igual eu tô conversando com você até agora, já tem uns bons minutos. E olha como eu tenho conversado, né? Eu tenho feito uma fono ainda sobre essa cirurgia, porque a área que foi retirada, ela realmente tem uma parte das palavras. Mas eu tô conversando com você aqui, talvez... Qual palavra que eu esqueci que falando com você? Não, acho que nenhuma. Pra falar a verdade, nenhuma. E então, assim, de vez em quando eu esqueço uma palavrinha ou outra, mas são coisas que a gente vai readaptando o nosso cérebro. E eu tive uma dificuldade em algumas palavras, mas, cara, depois de 3 meses, 5 meses, eu sou um cara que tenho conversado normal, tenho ido normal, tenho falado bem tudo, né? E depois daquele dia, né? Eu falo muito que, igual eu falei com vocês, eu me noivei dia 16 de dezembro de 2023. A minha cirurgia foi 16 de dezembro de 2024, um ano depois. E foi difícil. Eu não sabia também, não dava pra saber na cirurgia, não esperávamos isso, mas perdi um pouco da visão. Eu perdi um pouco da visão do lado esquerdo e do lado direito. Então, mas muita coisa ou não? Eu perdi. Eu nem entendia muito isso no início, mas eu perdi mais ou menos metade da visão do olho esquerdo e mais ou menos metade do olho direito. O olho direito ele já melhorou. Os médicos, eles não dá pra saber, tá? Isso aí é bom até falar com as pessoas. Não dá pra saber se vai melhorar ou não. Pode ser que melhore, pode ser que não melhore. O olho esquerdo pra mim ele dá muito pouca diferença, porque eu perdi um pouco da parte direita. Como os dois olhos eles ficam abertos, pra mim não faz muita diferença a perda de visão do olho esquerdo. O que faz diferença pra mim é um pouco mais o olho direito, sabe? Que é mais a parte alta da parte direita. Então é como se a gente tem um olho assim, é como se tivesse perdido metade da visão. Então assim, algo diferente, né? Incomoda, né, cara? É diferente, mas assim, meu olho direito, ele, com o tempo, com alguns meses, ele melhorou mais. Não está 100%, nem longe disso. Mas talvez uns 70%, né? Uns 60%, 70% já passa de ano. Nossa, as metades, elas ficaram... É porque a cirurgia, ela passou... Existem 2 linhas no nosso cérebro, uma da visão direita e uma da visão esquerda. Então foi necessário passar por um local em que a linha da parte direita, das 2 visões, né? Então a gente tem dois olhos, a gente tem a visão da área direita e da área esquerda. Então, da área direita de ambos os olhos, eu tive que passar, então tivemos uma perda, mas eu tenho dirigido normal, eu tenho enxergado normal, conversado normal. Graças a Deus, Matheus. Então perdi um pouquinho da visão. Mas, cara, isso pra mim, eu acho que hoje acho que no início foi difícil, no primeiro, segundo, terceiro mês, foi difícil adaptar-se a uma nova visão, adaptar-se a algumas coisas. Mas com o tempo eu fui entendendo, a gente vai se adaptando à nossa visão. E aí eu me adaptei, hoje eu dirijo normal, hoje eu converso normal, visualizo normal, assisto uma televisão normal, faço tudo normal com meu celular. Então eu perdi um pouquinho da visão, perdi. Mas são coisas que passaram. Então você pensa assim, meu Deus, eu retirei uma área de quase 4 centímetros do cérebro, parece que não, mas é muita coisa. É muita cara. coisa. Uma área de mais ou menos uns 4 centímetros do cérebro mas isso passou. E eu senti muito a Deus nisso tudo. Foi algo muito, muito difícil nesses meses, igual eu disse para vocês. Mas nós tivemos depois disso uma gratidão, né? Eu falo que é uma gratidão realmente com Deus, porque a gente passa por isso, mas Deus está conosco, né? Então a gente passa por isso e Deus está conosco. Hoje eu ainda tenho um acompanhamento sobre isso, né? Vou ter que fazer ressonância cada 6 meses, um tempo, um acompanhamento. Mas o tumor ele foi totalmente retirado, né? Então nós retiramos todo o tumor do cérebro e mesmo tendo passado essas dificuldades de convênio, igual eu disse, né? Todas essas partes com médicos, com tudo isso, no final é porque a gente visualiza Deus está ali.
Ô, Matheus, e eu queria, assim, chegar nessa parte que a gente tá concluindo esse testemunho tão lindo, cara. Sim. O que que você falaria para as pessoas que estão passando problemas semelhantes ao seu, passando por um problema de saúde, problema em que às vezes a pessoa não enxerga o como Deus vem agindo na vida dela, nesse problema que no seu caso ele foi ainda meio discreto até ter esse processo, mas pessoas que estão enfrentando câncer, pessoas que vêm enfrentando essas doenças que realmente tiram a esperança. O que que você falaria para essa pessoa que está passando isso hoje, cara? Sim. É algo muito difícil. Existem coisas que eu visualizei e aprendi muito sobre isso. Existem coisas do câncer, existem coisas de doenças que você não vai entender. Eu não vou entender. Você pode estar com Deus naquele momento. Você vai ver Deus, talvez. Você vai conseguir se conectar a Cristo. Mas existem coisas nessa vida que a gente não vai entender. Existem coisas nesse momento que a gente não vai entender. E eu digo que até nesse momento eu não vou saber 100% o que foi isso. Ou talvez, por que eu tive isso, Deus? Por que eu tô tendo um câncer, Deus? Por que eu tenho passado por isso? E a maioria de nós não entenderemos realmente o que é aquilo. Mas entenderemos que Deus está conosco. Que Deus está ali. Se é algo que Deus permitiu, ou se é algo que Deus te protegerá, eu não saberei o porquê que isso aconteceu na minha vida. Mas se tem algo que eu entendi, é que Deus estava ali. Que Deus ele esteve na cirurgia em todos os momentos. Existem momentos que nós temos que ser mais devagar. Existem momentos que temos que parar, que temos que fazer outra coisa. Mas temos que entender que Deus está ali. Que se aquilo acontecer, que Deus esteja ali. Que a sua conclusão, que o seu crescimento, Deus esteja ali. Eu digo que talvez, não só eu, talvez você que está me escutando, talvez você vai pensar, mas até que dia eu vou viver? Existem cânceres que vão passar. Você vai receber um papel escrito que falta 3 semanas, 4 semanas. Falta 1 ano. Mas o papel ele não é Deus. Eu passei uma dificuldade muito grande de pensar se eu ia morrer, se acontecer alguma coisa comigo. Mas eu percebi que Deus estava ali. Então, o que Deus quer na minha vida, que seja feita. O que Deus quer que eu faça nessa terra, que seja feita. Que no meu casamento, daqui a pouco, que eu me case, que eu cresça ao lado de Cristo. Então, eu acho que você que escuta nesse momento também, independente da sua doença, das coisas maus que você passa, entenda que Deus esteja com você. Entenda que a conclusão, tudo que você faça, Deus ali esteja. A conclusão, o que é aquilo, né? Exatamente, a maioria de nós não entenderíamos. Mas talvez não, um dia no céu, um dia com Cristo, você entenderá o que foi aquilo que você passou. Então eu digo que, concluindo sobre isso, que tudo que eu passei, que eu tenha uma conexão com Cristo. Que você, sua família, a sua parte, tenha conexão com Cristo. Eu falo que no momento que eu fui fazer a cirurgia, contando só uma última história, claro, pode ficar à vontade, cara. Deus ele me levou em uma cena que existem coisas que a gente não lembra, né? A gente vai na igreja desde pequenininho e a gente não lembra sobre as coisas. E é tanta história bonita na infância, né? É tanta história que a gente tem. Eu sempre fui aquela criança que aquelas mulheres mais velhas falavam as coisas e tal, e eu também ia lá e falava, né? Eu falei assim, gente, esse menino é meio diferente, né? Ele sai falando e tal. E quando eu tinha mais ou menos, eu não me lembro a idade, mas o pastor, na igreja que eu ia, eu já não vou lá mais, mas é uma igreja que eu já fui há um tempo atrás, a igreja Porta de Sião, do pastor Rogério. E eu me lembro que o pastor tava naquele culto, várias pessoas sentadas, ele falou, Matheus, você vai pedir oferta hoje. Eu falei, pastor, eu vou pedir oferta? Eu, né? Sei lá, 12 anos, vou pedir oferta? Matheus, hoje Deus me pediu para Deus que hoje você vai pedir minha oferta. E eu falei, beleza. Eu fui aquela criança que aprendeu a dar seu dízimo, sua oferta desde criança. Então, desde criança, eu fui aquela criança que queria dar o meu dízimo, minha oferta. Então, vocês que são os pais, ensinem suas crianças a saberem sobre o dízimo e oferta. Eu era aquela criança, meu pai tinha que até... Não, Matheus, calma, né? Se deixasse, eu queria pegar aquele R$20. Antigamente, o R$20 era muita coisa, né? Hoje em dia é pouca coisa. Mas antigamente, eu queria pegar aquele R$20, eu não me esqueço disso. Eu queria pegar aquele R$20 do meu pai e dar como oferta, né? Mas é que um dia o pastor falou, Matheus, na próxima semana você vai pedir uma oferta.
E aí eu pedi aquela oferta aquele dia. E eu falei, naquele dia da cirurgia, Deus ele me conectou com algumas partes, com algumas áreas com Cristo, que eu falei, Deus, agora eu tô entendendo um pouco, porque eu tô entendendo isso, que o Senhor está aqui, que o Senhor está comigo, que independente do que seja isso, eu falava muito isso, independente do que seja, eu falava assim, gente, eu não sei nem que área do cérebro que é essa direito, eu não sei nem onde que é, eu não sei nem como que vai ser essa cirurgia, mas eu tô entendendo que Deus está aqui. E eu visualizava aquilo, eu falei, gente, acho que sou eu mesmo, né? Sou eu aquele menino que pedia a oferta. Acho que talvez é para eu lembrar um pouco disso, né, com Deus. E Deus, ele me relembrava alguns momentos quando eu era criança. Eu fui uma criança que dentro de casa eu queria fazer um culto dentro de casa e ler a Bíblia pro meu pai, pra minha mãe, pro irmão. Eu era aquele cara que queria virar um pastor. Eu não sou um pastor ainda não sou pastor não. Quem sabe um dia, mas eu falo que quando eu era criança eu queria ler uma Bíblia na casa e virasse um pastor. Eu falei, Deus, por que o Senhor está me trazendo essa memória agora? Nesse exato momento? Nesse exato né? momento, eu indo fazer uma cirurgia, Deus me conecta naquele momento, naquela visão. Mas eu vejo que Deus, ele me conectava em Mateus. Desde que você nasceu, ali eu estava. Só um detalhe, talvez para você, mãe, que também está me escutando. Eu nasci com 7 meses da minha mãe, né? Ao invés de 9 meses, que é o normal, eu nasci com aproximadamente 7 meses. Nasci desse tamanhozinho, pequenininho. Fiquei no hospital vários dias também quando eu nasci. E naquele dia, Deus, ele me reconectou com aquele dia. Minha mãe, ela sempre contava muito isso pra mim, que foi muito complicado quando eu nasci também. Então, dos meus 1 aos 24, eu não tive nada de problema. Mas quando eu nasci, realmente eu tive também. São até coisas que podem acontecer com as pessoas, mas eu nasci de 7 meses, aquele menino pequenininho, que no início não respirou tão bem quando ele nasceu. E Deus, ele me conectou nesse momento também. Deus, ele mostrou, Mateus, antes de você nascer, naquele dia de 23 de fevereiro, ali eu estava. Mateus, aquele dia, quando você estava crescendo na igreja, entregando qualquer coisa, ali você estava. E hoje, quando você vai se casar, e o que você for fazer na vida, aqui eu estarei. Então, concluindo isso que eu disse, eu aprendi que, independente do momento, independente da dificuldade, ali Deus estará. Então é isso que você que está escutando aí também, que você possa entender que dificuldades todos nós passaremos. Eu passava na igreja há uns 2 anos atrás, para mim estava tudo bem. Às vezes o pastor falava, né? Você que está com uma doença, você que está com isso, está com aquilo, Deus te abençoe, que ore. E eu, talvez em um momento eu falava, tá tudo bem para mim, tá tudo bem, não passo por nada, tô de boa. Mas naquele momento Deus, ele mostrou, e nesse momento eu estou contigo. Então que vocês entendam também, independente de onde você passar, independente de onde eu passar e de onde você que me escuta passe, que Deus ali esteja. Mateusão, eu só tenho te agradecer por compartilhar uma experiência tão bonita hoje, cara. Principalmente em um momento de reafirmar a fé, em um momento de entender como Deus age, é que a gente entende que ninguém explica Deus. Exatamente. Cara, Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, seu casamento, espero Amém. que dê muitos frutos e que venha edificar muitas vidas seu testemunho, viu, meu amigo? Amém, muito obrigado, viu? É isso aí, encerrando mais um podcast Se Liga na Vida, hoje com o Mateus, testemunhando um dos maiores milagres que eu vi aqui, que é de Deus agindo na sua vida e reconhecendo que em pequenas falhas, em pequenos tropeços, em momentos de dificuldade na nossa vida, é lá que Ele está. Projeto de vida 26 anos, porque cuidar de pessoas é o que amamos. Amém.